Olá, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais um Cada Caso Case, mais uma live super especial. Hoje a gente vai falar do segmento de luxo, vamos aprender e entender um pouco mais quais têm sido as experiências e tudo que tem acontecido nesse segmento. Deixa eu aqui adicionar o Ferreirinha, que já chegou aqui. Vamos ver se dá certo. Olá! Tudo bem, Bruna? Tudo e você, Ferreirinha? Muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruna. Prazer. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigada a você. Muito feliz de tê-lo aqui no Cada Caso um Case. Eu vou fazer uma breve introdução e depois quero dar a palavra para você conversar um pouco mais com a gente, pode ser? Claro que sim, imagina. Fique à vontade. Bem-vindo a todos e a todas. Estamos aqui no Cada Caso um Case, um projeto onde eu tenho a expectativa de trazer grandes executivos como Ferreirinha para que a gente possa falar sobre relacionamento com o cliente, experiência de compra, de diferentes segmentos, para que a gente possa aprender e trazer os insights para o nosso negócio e que a gente possa melhorar cada vez mais a experiência para o cliente final. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Falani, eu sou CEO da Shopper2B, sou especialista em estudar comportamento de compra, tenho uma metodologia que mede experiência de compra e também ajudo os meus clientes a desenvolver estratégias relacionadas ao CRM. É um prazer, bem-vindo todo mundo que está chegando. Eu queria introduzir o Ferreirinha na conversa. Para quem ainda não conhece, Ferreirinha é uma referência no mercado de luxo, eu sou fã do trabalho dele. Ele tem aí uma experiência de mais de 25 anos, sentou em cadeira de executivo, como por exemplo na Louis Vuitton, aqui no Brasil e na América Latina. E hoje tem a MSF Consultoria, que desenvolve projetos para as marcas do segmento de luxo. Eu só queria adicionar, porque eu sou muito fã dele, o quanto o Ferreirinha é uma pessoa extremamente gentil, tem uma profundidade de conhecimento enorme, vocês vão poder conhecê-lo e perceber isso que eu estou falando, e eu tenho certeza que vocês vão sair mais encantados com o segmento de luxo, mas também fãs do Ferreirinha para quem ainda não é. Ferreirinha, gratidão, estou muito feliz de te receber aqui. Um prazer, queria que você fizesse aí uma introdução para contar o que eu não contei ainda sobre você. Não, imagina, Bruna, não tenho o que contar. Na verdade, a gratidão é minha por essas palavras, por essa generosidade, por esse cuidado aí na apresentação. Fiquei até comovido aqui. Então, eu te agradeço essa possibilidade de conversar em pleno feriado, trazer reflexões e inquietações e provocações aí sobre temas que são tão importantes cada vez mais aí na dinâmica do consumo como um todo. Então eu te agradeço muito por essa gentileza, por esse convite e por essa deferência. Imagina, a escolha acho que foi perfeita. Para quem está no feriado tem a oportunidade aí de acompanhar, porque às vezes não consegue no dia a dia. E para quem trabalhou, a gente não sabe como está a regra, vai ter a oportunidade de entrar depois do trabalho para nos assistir. Bom, bem-vindo a todos que estão chegando, já estou vendo aqui milhões de elogios ao Ferreirinha, então bem-vindo a todos. Eu queria começar dizendo que o mercado de luxo, ele tem aí, vamos dizer assim, ele é aspiracional, as marcas são aspiracionais para aqueles clientes que consomem ou que gostariam de consumir. Então, por um lado, tem esse lado emocional, mas tem um desafio, Ferreirinha, que eu queria que você comentasse sobre como proporcionar a experiência, porque a régua é cada vez mais alta, né? Você pensa numa estratégia, proporciona, mas não dá para ficar sempre na mesma estratégia, você tem sempre que inovar. Então, eu queria que você trouxesse, em primeiro momento, essa perspectiva sobre o mercado de luxo, como as marcas atuam e como você vê essa estratégia de proporcionar experiência nesse segmento. Olha, Bruna, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. A sua reflexão, que na verdade é menos do que uma pergunta e mais uma reflexão,
Eu diria que existe talvez aí algumas possibilidades de nós explorarmos aí juntos essa troca. A primeira delas, Bruna, é que esses últimos anos, e os anos que eu digo nessas últimas 2 décadas, principalmente os últimos 20 anos, têm sido muito favoráveis para as marcas de luxo. Há uma frente, e eu entendo o porquê disso, que tenta, de alguma forma, construir uma reflexão que as marcas de luxo, ou que o luxo, de uma forma geral, ele tem sido ressignificado e ele não é mais o mesmo, ele deixa de ser o mesmo. Na verdade, é o contrário que está acontecendo. Parte das principais marcas icônicas do luxo global estão tendo os melhores resultados de crescimento, expansão, fortalecimento da existência. Se nós olharmos num período antes de pandemia, 2017, 2016, 2018, para algumas marcas foi o ápice de vendas da história delas de 200 anos, de cento e poucos anos. Com esse período da pandemia, nós observamos ainda mais um fortalecimento do chamado, que eu pelo menos tenho chamado de luxo raiz. Quanto mais absoluta, quanto mais código enraizado, mais essas marcas têm tido resultados muito importantes desde o ano passado. Então, o primeiro ponto, Bruno, é primeiro perceber por que essas marcas têm mantido ritmos de crescimento tão assustadores e expressivos nos últimos anos. E a primeira reflexão que eu gosto de fazer, que tem um alinhamento aí bem interessante ao que você trouxe, é que nós passamos um ciclo nosso nos últimos 50, 60 anos da gestão profissional, trabalhando arduamente, de uma forma geral, não o luxo, mas de uma forma geral o mercado, trabalhando arduamente para elevar o patamar do nível da qualidade do produto e dos serviços. Então, nós fomos totalmente pautados nos últimos 50 anos pela busca da qualidade total, as certificações, as normatizações, e tudo isso porque era uma busca muito grande para que produtos e serviços elevassem o patamar de entrega, de qualidade, de funcionalidade, de solução. O que acontece, Bruna, é que as marcas de luxo, elas sempre tiveram como código principal, desde a sua existência, o diálogo do estímulo emocional. Então, claro que há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há cento e poucos anos atrás, esse termo experiência não era o termo utilizado, isso não era o termo mercadológico utilizado. Mas a verdade absoluta é que essas marcas foram criadas, e principalmente essas marcas mais icônicas, aí que já ultrapassaram um século, mais ou menos Sim. disso, elas sempre tiveram pautadas para um diálogo emocional, de prazer, de satisfação, de história. E o produto sempre foi o ponto de partida, no mínimo extraordinário. Então, se você pega uma história de qualquer marca icônica, seja ela de qualquer segmento de atividade, essa definição de um produto elevado ou de um serviço elevado, ele sempre existiu, ele sempre foi o ponto básico de negociação dessas marcas de luxo. Então, o que acontece, o primeiro ponto, é que nos últimos anos, as marcas de luxo têm encontrado o melhor momento fértil de crescimento da história delas, porque, de uma forma geral, todos nós, consumidores, estamos mais dispostos a sermos impactados por códigos de estímulos emocionais do que apenas a qualidade, ou do que apenas a função e a solução. Mas isso em tudo, Bruna. Eu vou deixar o luxo um pouco de lado e vou falar que o brigadeiro nos últimos anos foi gourmetizado. Ele deixou de ser apenas um produto básico e passou a ter boutique de brigadeiro. As barbearias passaram a ser não somente aquele local tradicional da navalha, e passaram a ser espaços de experiências, ou quase de entretenimento do mundo masculino. A farmácia escondeu o remédio. A padaria botou o pão num palco de encantamento. Então, se nós deixamos o luxo de lado, nós vamos perceber que o diálogo do consumo como um todo nos últimos anos foi pautado por uma premiumização, por uma gourmetização. Por que isso? Porque o produto e o serviço, nos últimos anos, já tinha tido a pauta da elevação da qualidade, da entrega, da função e da solução. Então nós nos colocamos mais disponíveis para um outro patamar de diálogo. As marcas de luxo estão encontrando exatamente esse momento que tem sido muito favorável, que é o que eu chamo, pelo menos na minha linguagem com o meu time e com meus clientes, eu chamo da
teoria do palito de fósforo e da caixinha de fósforo, Bruna. Você está no momento apropriado para riscar o fósforo e incendiar, porque é o melhor momento favorável para falar com esse consumidor. Dito isso, uma vez que as marcas de luxo já estavam nesse patamar desde a sua existência, o que elas foram fazendo nos últimos anos, além de manter esse ritmo de produto e serviço sempre num patamar diferenciado, foi exatamente transformar todo o relacionamento, o arquétipo de construção de engajamento com o consumidor, totalmente pautado no estímulo das emoções. Então, se nós olharmos nos últimos anos, toda a comunicação, todos os eventos, toda a forma de contato com o consumidor, as lojas das marcas de luxo nesses últimos 10, 15 anos se tornaram templos ecumênicos de encantamento. Eles são absolutamente, é o design totalmente pautado pelo design da arquitetura emocional. Então, a primeira coisa que elas fizeram foi elevar o tom fortemente de tudo aquilo que de alguma forma é tangível nesse relacionamento. E logo depois, aonde está o grande X da questão, que será, de uma forma geral, para todo mundo a partir de agora. A partir de agora, que esse agora é já de algum tempo para frente. Nós precisamos recapacitar as pessoas, Bruna. A experiência será cada vez mais um código que precisará ser traduzido pelo indivíduo. Porque a arquitetura, o design, o produto, ela terá alcançado um patamar elevado. O que nos restará? Nós precisamos, e talvez seja aqui o grande antídoto, ou pelo menos a grande vacina, pelo termo do momento, para a hiperconectividade tecnológica e digital. O homem voltará a ter um papel, que eu acredito cegamente nisso, fundamental para conseguir ir além. Para ir além, não será, a tecnologia trará comodidade, trará conveniência, facilidade, mas esse aspecto da emoção, nós precisaremos novamente do indivíduo fazendo a grande diferença. Então, as marcas de luxo, elas são, é claro que algumas mais, outras menos, evidentemente que isso não é um mundo de 100% de tão tudo incrível, mas de uma forma geral, mercadologicamente, as marcas de luxo, elas são neuróticas na roteirização do atendimento. Elas criam a roteirização do treinamento, elas exaustivamente trabalham fortemente para que esse profissional ele seja um contador de histórias, para que ele seja um cara de uma pessoa de conexão, verdadeiramente de toque humano. Então, é aonde que eu verdadeiramente acredito que a experiência chega agora num momento muito interessante, onde nós, indivíduos humanos, né? A gente de vez em quando esquece que nós somos os humanos disso tudo, nós seremos essa ponte da tradução da experiência. Perfeito. Tem sido muito discutida essa questão da humanização no meio tão tecnológico, como a gente traz a discussão da humanização, que é super importante, é super relevante, em alguns momentos precisam acontecer, não dá para ser 100% tecnológico, em alguns momentos cabe, mas em alguns momentos a gente quer ter o contato, né? Quer entender, quer conversar. O simples conversar, a gente está sentindo falta. E essa questão que você está falando de atender, passa por um cuidado, não sei se você concorda, de cuidar das pessoas que trabalham com você, né? Como eu cuido dessas pessoas, como elas se apaixonam pela minha marca para fazer essa história ser bem contada para os clientes, né? Senão nada resolve, né? Não adianta ser da porta para fora, né? Tem que ser para dentro também, né? Não, eu concordo plenamente, Bruna. Na verdade, mais do que concordar, estar alinhado integralmente com isso. A evolução da sociedade, digamos assim, da sociedade de consumo, da sociedade empresarial, dos modelos de gestão, elas privilegiaram muito nessas últimas décadas, os 60 anos aí da gestão contemporânea, um pouco mais, um pouco menos, período todo de pós-guerra, período de pós-industrial, período expansionista dos mercados de uma forma geral. Evidente que a pauta foi privilegiando os modelos industriais, foram privilegiando as cadeias produtivas, foram privilegiando os conceitos das matérias-primas, os produtos, os serviços. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer que ao longo desse período nós deixamos, e aqui eu estou usando de contextualizado o mercado, né, não usando exceções, o homem foi deixando em segundo plano.
E o resultado disso é esse número gigante de infelicidade, de tristeza, de depressão profissional, de burnout. E isso, evidentemente, é um resultado de uma construção que privilegiou por completo o não-homem. E o que eu vejo que a solução disso tudo é que a gente lembre de um princípio muito básico: pessoas precisam de pessoas. As máquinas, ou a tecnologia, o que for, eu verdadeiramente acredito e espero que não seja ufanista, que eu não esteja sendo ingênuo, nem utópico, mas eu realmente acredito que nós estamos prestes a iniciar uma era da verdade humana, uma era da conexão humana, uma era da intervenção do homem no outro, né? A era da observação do outro. Porque nós já chegamos à Lua, né? Nós já temos os carros sustentáveis, elétricos, a gente já está conseguindo entender que tem drone, que já vai ter avião sendo pilotado sem piloto. Então, tudo isso a gente já chegou. Nós já estamos nos Jetsons que a gente acreditava que ficaria longe, nós já chegamos. Então, a partir daí, nós precisamos olhar para o indivíduo novamente. E nós, né, indivíduos, seremos um elemento, talvez o novo fio condutor dessa experiência, dessa relação da conexão humana. Então, eu acredito fortemente, profundamente alinhado com você nesse sentido. E atrelado a isso que você está falando, cada vez mais vai ser necessário ou importante que aquilo que você tem como propósito e valores sejam praticados, sejam percebidos, né? A gente não vai mais aceitar que você tenha estampado ou dito em algum lugar e que isso não seja praticado em qualquer segmento, em diferentes níveis. Eu acho que essa cobrança, esse alerta, o consumidor já tem muito claro, né? Então essa relação vai ser cada vez mais intensa, mais importante. E eu acho que todo mundo ganha, porque são valores que, se realmente praticados, todo mundo ganha, né? Até como ganha, Bruna, assim, dando continuidade a essa linha, né, de condução aqui da nossa reflexão, se nós alcançamos um patamar aonde eu aperto uma tecla do celular ou do computador, eu acesso qualquer coisa, compro qualquer coisa, e qualquer coisa pode chegar pela comodidade na minha casa, no meu endereço, se isso já está tão claro, então aonde que eu vou me diferenciar? Porque não pode ser somente na matéria-prima, porque isso é uma evolução constante. Não será um fator competitivo a matéria-prima tão tecnológica assim, porque isso a gente está vendo de uma forma contínua, evolutiva e muito rápida. E é por isso que eu acredito, Bruno, e tenho dito que, não por causa da pandemia, porque isso é antes da pandemia, nós estamos iniciando uma era da verdade, da transparência, uma era da autenticidade. E essa era da autenticidade, da transparência, da verdade, ela colocará, mais uma vez, o homem em evidência, ou ela revelará muito rapidamente, isso ficou também muito evidenciado durante esse período pandêmico, ela deixará muito evidenciado e muito revelado os valores e os códigos da essência que não estiverem alinhados a isso. Então, você veja que o tribunal das redes sociais, né, que isso é um tema à parte, mas o tribunal das redes sociais, ele está muito pronto para rapidamente desconstruir imagens, desconstruir pseudos-verdades, usar aí as falácias dos personagens criados para ganhar visibilidade. Essas desconstruções, elas estão tão rápidas quanto a própria construção dentro do mundo digital. E eu vejo que essa impaciência que nós estamos com marcas que criam histórias que não são genuínas, marcas que criam personagens que não são verdadeiros. Nós estamos aqui num ambiente de tecnologia de Instagram. Veja o que foram nos últimos anos, o que foi essa coisa dessa obsessão desenfreada em relação ao número de seguidores das pessoas.
você veja que rapidamente nós já estamos refletindo que não se trata da quantidade, mas se trata da qualificação, se trata do nível de engajamento, se trata do nível da qualidade daquela informação que está sendo trocada por aquele indivíduo. Então, eu vejo que a velocidade da construção do fake é a mesma velocidade da desconstrução desse fake. Essa era da transparência, da verdade, eu acredito fortemente que ela será cada vez mais protagonista e acreditando muito de uma geração que está chegando aí, que está atrás de nós dois, que é uma geração que já está vindo com um chipzinho mais, estou de saco cheio disso, eu quero algo que seja muito mais genuíno, real e autêntico. Perfeito. Essa é uma excelente reflexão, obrigada e profunda, mas que eu acho que não tem mais como fugir, né? Eu acho que quando você olhar não é nem para o futuro, é para hoje, esses valores precisam estar entendidos, porque senão o futuro não vai existir. Então, além de esquece tecnologia, né? Se você não tem propósito, se você não tem valor, não vai valer de nada. E eu realmente espero isso, tá, Bruna? E eu realmente aqui... Não, eu realmente espero isso. Nesse caso, eu sou muito pragmático mesmo. Nós precisamos assumir a nossa posição de indivíduos, né? Onde corre emoção, onde corre paixão, onde corre verdade. Nós precisamos assumir esse papel novamente e trazermos para a nossa responsabilidade essa condução. Então, tem que ser dessa forma mesmo. É isso. E começa conosco, né? Como pessoa. A gente transmite isso para qualquer coisa que a gente esteja atuando. Perfeito. Eu queria que você trouxesse uma perspectiva porque no final, você comentou e trouxe toda essa trajetória e existe uma complexidade em como eu atendo esse cliente, como eu encanto esse cliente. Tem cada vez sendo mais difícil. Algumas pessoas insistem ainda em falar em fidelidade e talvez isso não exista mais, porque o poder de escolha, né, e de ocasião faz com que eu decida por uma ou por outra. Então a gente sai de um período, talvez quando meus pais iam comprar no supermercado, tinha uma marca de achocolatado, né? Então não tinha opção, a fidelidade era porque é aquela opção. Hoje em dia não é mais assim. Então, além de todos esses pontos que a gente falou, a gente precisa começar a pensar em estratégias para encantar esse cliente. E aí, dentro desse contexto, eu queria que você falasse um pouco mais sobre os 4 E's, que eu achei super interessante essa reflexão e que eu acho que vai ajudar muito as pessoas que estão nos vendo a entender como você dá esse próximo passo, como você enxerga esse cliente e começa a atender e ser escolhido, independente de, não por uma falta de escolha, mas porque ele quer consumir a sua marca, né? Olha, Bruna, só essa sua reflexão, que na verdade não é nem uma pergunta, mas só essa sua reflexão nós já poderíamos, na verdade, fazer um workshop aqui, passarmos uma boa quantidade de horas trabalhando em cima dela, porque é onde eu acredito muito nisso e trabalho fortemente nessa direção. Inclusive, para esse ano, anualmente, eu apresento, com o meu time da MCF, eu apresento os nossos direcionadores estratégicos, as nossas inspirações estratégicas e as minhas 2 inspirações para esse ano de 2021, que eu apresentei agora em março, o despertar do engajamento. Essa é a primeira inspiração macro estratégica para esse ano. E eu tenho dito que engajamento é ir além do atendimento, do bem servir, de fazer bem, é genuinamente se conectar ao outro e verdadeiramente se entregar ao outro. Então eu estou chamando isso e chamei isso do despertar do engajamento. E a segunda inspiração macro é exatamente o que você colocou, que nós estamos chamando, e eu estou chamando da hora e a vez das escolhas. Nós temos que ser escolhidos. E eu digo, Bruna, que preferência, escolha, é uma tomada de decisão emocional. Há muitos anos já, mas assim, são alguns bons anos, pelo menos naquilo que eu posso, né, com o meu time, com a minha maneira de conduzir, e evidentemente com a liberdade que eu possa construir com meus clientes, eu meio que proíbo, entre aspas, né, eu proíbo esse termo fidelidade. Eu não acredito
Fidelidade é exatamente da forma que você falou, está alinhado a um período de poucas escolhas, e a gente acabava meio quase sendo obrigado a lidar com aquele produto, com aquele serviço, com aquela marca. Numa era, e aí volto à minha primeira reflexão com você aqui dessa conversa, num momento onde qualidade, oferta, funcionalidade, solução cresceu de patamar gigante, guarda-chuva já não dá tanto problema quanto dava no passado, as roupas não descosturam, as bolsas não desmontam. Gente, vamos lembrar, Bruna, todos nós aqui sempre vimos uma quantidade de carro nas ruas com pneu furado. Gente, quantos de nós aqui estamos vendo carro com pneu furado? A gente quase não vê mais, né? O produto já subiu, né? Nem pneu está furando tanto assim mais. Então, se esse padrão cresceu e as escolhas passaram a ser muito amplas, né? A era expansionista foi muito forte, então o que leva o indivíduo a optar por uma marca, por um produto, por um serviço? Não pode ser mais somente a qualidade, a função, não faz sentido nenhum. Então, dito isso, uma das referências que eu uso aquilo que eu decodifico das marcas de luxo, né? Eu uso o luxo como a minha matriz de inteligência estratégica, é o que eu chamo dos 4 E's do luxo: o E da emoção, o E do engajamento, o E da exclusividade e o E da experiência. E o que eu tento produzir com isso é que, não importa o segmento, a atividade, nós deveríamos garantir que tudo aquilo que nós fazemos de produto, de serviço, de atendimento, de relacionamento, de CRM, como você é uma especialista, de pontos de contato com o cliente, deveriam estar favorecendo. Então eu falo assim, usem como checklist, né? Eu falo, será que a comunicação que eu estou usando, o repertório que eu estou construindo, o atendimento que eu estou realizando, a construção do produto, do serviço, será que está favorecendo verdadeiramente um estímulo emocional, que quer dizer, eu estou estimulando a desejabilidade e não somente a funcionalidade? Porque há uma natural manifestação do estímulo total da diferenciação pela qualidade, pela função e pela solução. Então, a primeira reflexão eu estou estimulando a desejabilidade, a vontade, o prazer, o E da emoção. Eu estou deixando claro, e há uma confusão, Bruna, há um medo e um temor das pessoas usar o termo exclusividade. Eu ouço isso há tantos anos, são quase 30 anos ouvindo isso. Há uma confusão, as pessoas confundem exclusividade com excludente. Excludente é uma coisa, exclusividade é você acessar algo que é especial, que foi pensado, que foi criteriosamente produzido, que foi feito de forma diferenciada, que usou um elemento de escassez, que usou uma matéria-prima diferenciada, que posicionou. Não importa a forma que você constrói isso, mas o quão especial nós estamos deixando claro que é acessar a mim, que é acessar a minha marca, o meu produto, o meu serviço. Então, o E da exclusividade. O E da experiência, eu tenho um hábito de dizer há muitos anos que mais do que vender, mais do que produzir, mais do que atender, mais do que fazer bem, nós precisamos tirar lágrimas das pessoas. Nós precisamos genuinamente emocioná-las, nós precisamos verdadeiramente deixar... Eu até brinco, Bruna, não sei se você já ouviu isso de mim, mas não é brincadeira, mas eu uso uma expressão que eu falo que a gente tem que olhar no relógio e pensar, a lágrima vai cair agora. Essa construção... Porque a experiência tem sido um termo utilizado quase como um termo marqueteiro. Eu entro e saio, Bruna, de uma série de empresas, porque essa é a minha vida, e claro que eu trabalho com isso, a coisa fica mais complicada, porque eu sou muito... Eu deixo as pessoas, né, se enforcarem. Eu falo, nossa, mas qual é a sua diferenciação? Estou tão impressionado. As pessoas enchem o peito, abrem um sorriso e me dizem, não, Ferreira, é porque nós temos experiência. Eu falei, poxa, que maravilha isso. Você consegue detalhar para mim tudo que você construiu para gerar essa experiência? A maior parte das pessoas nem entende o que eu perguntei, porque, na verdade, o que eles decoraram é que tem experiência. Mas experiência não é um termo marqueteiro. Experiência é uma jornada de construção que você desenha milimetricamente para a lágrima cair, né? Para emocionar. Então eu digo para a minha equipe e para os meus clientes, eu digo, se o cliente não se emocionar, não é o cliente. Nós temos que jogar os dados, volta umas casinhas para trás e cria novamente a estratégia, porque
esse palco é nosso, né? Esse cenário é nosso de você envolver esse cliente de uma forma geral. Então, o E da emoção, o E da exclusividade, o E da experiência. E aí tem o E do engajamento, que é exatamente, até como eu estou usando como inspiração macro para esse ano, o despertar do engajamento. Nós precisamos verdadeiramente se envolver com o outro. E um dos elementos muito difíceis, que você fez até um comentário aí muito preciso, da dificuldade que a gente tem tido de gerar experiências no outro, de gerar emoção, Bruno, é porque nós estamos permitindo, com essa era da hiperconectividade tecnológica, o Black Mirror total, que tem muita gente que ainda não conseguiu fazer a conexão que Black Mirror, que é o nome do seriado, quer dizer a tela negra do celular. Nós estamos atrás dessas telas negras e isso, Bruna, está gerando o que muitas das vezes a gente se afasta dessa reflexão. O excesso da hiperconectividade está nos tirando da nossa habilidade de se relacionar com as pessoas. A gente tem lido menos, a gente escreve menos, porque o Brasil, principalmente o Brasil, é líder total absoluto no mundo no uso do WhatsApp, e o brasileiro usa o WhatsApp com excesso de GIF, com excesso de meme, com excesso de desenho. Então a gente escreve menos, quando escreve abreviado. A gente tem mais facilidade de lidar com as pessoas digitalmente do que verdadeiramente com elas presencialmente. As pessoas se escondem nos elevadores atrás da tela do celular para nem dar bom dia ou boa tarde àquele que está na sua frente. Sai correndo no estacionamento para evitar, ou verdadeiramente anda com o celular diante de si para evitar a conexão visual com as pessoas. Então nós estamos perdendo uma habilidade natural, que é a habilidade de olhar no outro, a habilidade de se comunicar, a habilidade de ter repertório, de ter narrativa. Então, uma das dificuldades que nós temos não é porque apenas o cliente está exigente, não é apenas porque o cliente está mais ansioso. Não, não, não. É porque nós estamos desaprendendo a lidar com pessoas. Nós estamos desaprendendo a lidar com pessoas. Então, nós temos que estar alertas a isso e transformar o engajamento como um objetivo estratégico. A gente tem que novamente empoderar as pessoas a lidar com pessoas, a criar a tangibilização do offline, né, de conseguir verdadeiramente, novamente, criar narrativa, repertório, para conversar com pessoas, para olhar no olho a olho, para fazer aquela transfusão de paixão, etc., que você não vai conseguir mais fazer isso no digital, já está muito claro isso, né? Então, esses são os meus 4 E's, que eu chamo aí os 4 E's do luxo. E você falando, tenho certeza que trouxe para todo mundo uma série de exemplos que a gente vive, e o último, que eu não sei para você qual foi a opinião, mas acelerar o áudio do WhatsApp me tirou a oportunidade de eu ouvir o que as pessoas estão falando. Eu não aprendi ainda como tira, mas eu quero ouvir. Tudo bem, tem gente que manda áudio de 20 minutos, sei lá, não sei se é o caso. Mas aquilo que a gente tinha a oportunidade de se aproximar um pouco mais dentro do WhatsApp, não querem que você escute, te acelera. E aí, de repente, meu WhatsApp mudou e eu falei, não, eu quero ouvir, eu quero entender o que a pessoa está falando. Então, de repente, você se joga nisso sem querer. Né? E esse cuidado de olhar para falar, não, o que serve para mim, o que não serve, o que faz sentido ou não, é uma crítica importante, né? Até porque, Bruno, eu estou rindo, porque achei esse comentário maravilhoso do acelerador do WhatsApp. Eu vou te dizer o seguinte, tem áudios que esse acelerador chegou na melhor forma e no melhor momento possível. Mas o ponto não é o acelerador, o ponto é ter engenheiros do WhatsApp preocupados em acelerar, porque nós perdemos gente, a existência humana está precisando ser redesenhada. Porque eu vou te falar uma coisa, Bruna, tem horas que eu recebo do nada, de um telefone que eu não conheço, de uma pessoa que eu nunca falei na vida, que eu não sei nem quem é essa pessoa, ao invés de ela escrever, bom dia Ferreirinha, boa tarde, eu me chamo tal pessoa, queria falar com você, posso te mandar um áudio? Não. O primeiro contato ever que eu nunca tive foi diversos áudios. Eu olho para aquilo e falo, gente, mas peraí. Como assim, né? As pessoas perderam a noção. E tem horas que quando eu olho o meu WhatsApp,
tem os 4, 5, 6 áudios da mesma pessoa de 2 minutos. Então, eu olho para aquilo e falo, gente, 4 áudios de 2 minutos são 8 minutos, minutos. Bruna, eu não ouço. Eu mando uma mensagem para a pessoa e digo, o áudio é para mim? Aí a pessoa fala, não, é para você, Fernanda. Eu falo, gente, mas deixa eu dizer, eu sou realmente um cão com essas coisas. Eu falo, gente, mas 8 minutos não é melhor ligar para a gente conversar? Porque não é possível, gente. Alguém que fica 8 minutos gravando um áudio para alguém, por que não conversa? Por que não liga para conversar, né? Claro que as pessoas não ligam mais diretamente, mas por que não passa uma mensagem, Verinha? Podemos planejar um horário para conversar? Não, mas tem pessoas que dizem, Verinha, quero marcar com você para conversar, mas já vou adiantar o assunto. Gente, é uma dissertação de DCC. É verdade. Eu falo, gente, não pode, gente. 10 minutos, 8 minutos de áudio, falo, gente, interrompe isso, vamos ligar, porque aí eu falo, tá mais fluido para algumas pessoas conversar digitalmente do que ter o interrelacionamento, a ausência do interrelacionamento. Isso vira uma loucura. Aí você perde o poder de retórica, você perde o poder de sustentação de uma ideia, você perde a capacidade de envolver. Então, eu estou totalmente alinhado a você e digo, Bruna, que muito disso é que nós estamos perdendo ou pelo menos deixando escapar, ou fragilizando, uma das reflexões mais básicas, né? A tecnologia deveria ser dominada por nós e não ao contrário. Quando nós permitimos eu diria que essa facilidade, que essa conveniência que a tecnologia traz, e que evidentemente ela é favorável, né? Eu não posso imaginar a necessidade de ir novamente uma agência bancária, uma vez que você tem um aplicativo do banco. Mas todas as vezes que eu preciso fazer uma reflexão diferenciada, seja o que for, eu preciso conversar com o gerente do banco, etc. Então, se a gente não fica alerta, que na verdade somos nós que temos o poder de apertar aquele gravadorzinho para gravar áudio de 8 minutos. Ao invés de você apertar para gravar 6 minutos, 5, 8 minutos, toma uma decisão de mandar uma mensagem e fala, podemos conversar? Gente, esse é um aspecto tão simples e tão básico que a gente está tornando isso coadjuvante. É uma coisa meio surrealismo. Você sabe que eu tento fazer o exercício, nem sempre eu consigo, mas de pessoas que fazem aniversário, eu tento, não é sempre que dá, mas eu tento ligar, fazer uma ligação para a pessoa, porque eu brinco e falo que hoje em dia, em tempos de WhatsApp, fazer ligação é uma declaração de amor. Então, quando eu recebo ligação também no meu aniversário, eu me sinto privilegiada da pessoa ter me ligado, porque normalmente é tipo, mandei uma mensagem e cumpri com o meu papel de mandar um parabéns, né? Então, eu tento sempre ligar para as pessoas que eu acho que eu considero, porque eu acho isso um ato que pode destacar nos dias de hoje. Não, mas, Bruna, e você que, né, traz aí no seu trabalho a questão do relacionamento, a observação do outro nas ferramentas que você possui, inclusive, olha, você trouxe uma reflexão que eu tenho um hábito de fazê-la, que eu digo que nós estamos, de uma forma geral, né, mercadologicamente, no momento da solidão coletiva. O que eu chamo da solidão coletiva? Um indivíduo que está conectado com trocentas pessoas no Facebook, aonde o Facebook te avisa do aniversário da pessoa, você entra em contato com a pessoa, que eu acho bárbaro, isso é a tecnologia que te ajuda, mas quem está do outro lado se emociona com o fato e se manifesta dizendo, estou muito feliz que você lembrou de mim. Gente, foi o Facebook que lembrou, né? Não é, essa emoção não pode ser tão plena dessa forma. E eu vou te dizer uma coisa, Bruna, muitos que estão aqui conectados conosco aqui, e me perdoem aqueles que se por acaso eu infringir aqui uma linhazinha, mas eu vou te dizer, como indivíduo, eu tenho absolutamente pânico quando eu leio no Facebook muitas e muitas pessoas, e pessoas do meu dia a dia, pessoas que vão ao Facebook desejar bom dia e boa tarde para as pessoas, aleatoriamente, e que agradecem a todos que tiraram um tempo do dia para me desejar feliz aniversário.
Eu falei, gente, mas não é possível, né? Ao fazer isso, você criou duas situações, né? Você criou aqueles que não lembraram do seu aniversário, entram dentro de um constrangimento descomunal, numa coisa de culpa absurda que você está basicamente falando. Você esqueceu do meu aniversário. E o outro é você soltar um agradecimento para todo mundo que não pode ter sido a sua comunidade que entrou em contato com você. Uhum, Algumas pessoas, né? uhum, Algumas pessoas entraram em contato. Então, olha que ponto nós chegamos. Nós chegamos ao ponto de nos relacionarmos virtualmente com as pessoas sem conseguir identificá-las e segmentá-las. E é o que perfeito. eu profissionalmente falo muito com meus clientes. Não é possível que vocês não consigam segmentar clientes onde todo mundo acha que todo mundo está na comunidade do Facebook juntos. Não está. Não, a gente precisa aprender ao que você traz de brilhantismo na sua jornada profissional, que é essa inteligência da segmentação, do CRM, né, de cuidar de clientes. Uhum. Nós precisamos trazer de volta esse cuidado do outro segmentado. Perfeito, perfeito. E eu queria entrar num tema que eu acho que eu gosto muito de te ouvir pelas suas provocações, mas eu queria começar falando sobre seu livro. Para quem não conhece, o Ferreirinha lançou um livro que chama O Paladar Não Retrocede, que eu acho fantástico e de uma forma bem humilde, bem distante daquilo que ele escreveu, o que eu costumo falar para os meus clientes é assim: você quer proporcionar um cuidado, uma personalização? Está perfeito, mas uma vez que você proporciona, não dá para voltar atrás, não dá para fazer isso uma vez e nunca mais. Isso aí. Né? Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e a quantidade de coisas que o mercado tem feito de Me Too, de cópia, enfim, que não agrega, que não se destaca. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse capítulo que eu gosto muito de ouvir. Bruna, primeiro, assim, não tem, você não é humilde e distante, não tem nada de humildade distante. O que você comentou é exatamente o que é, né? Essa frase, Bruno, Paladar não retrocede, que é o título do meu livro de 2 anos atrás, e que é um livro que eu demorei muito a lançar, porque eu não me sentia seguro, eu não queria ser conhecido como o cara do livro. Eu tenho um cuidado muito grande para ser verdadeiro nas minhas entregas profissionais e não academicismo solto em literatura. O Paladar Não Retrocede, esse título do livro, ele não é apenas um título do livro, ele é uma frase que eu construí há muitos anos que basicamente determina quem eu sou profissionalmente. Até eu te digo, Bruno, que essa frase, ou essa expressão, ou esse manifesto do Paladar Não Retrocede, ele literalmente determina quem eu sou. Eu acredito fortemente que nós somos resultados de uma série de impactos que vão sendo gerados em nós por marcas, por produtos, por serviços, por profissionais. Nós somos resultados desse quebra-cabeça de experiências, de ocasiões, de diferenciações. Então, a forma pragmática que eu gosto sempre de construir, até pelo meu jeito muito pragmático de ser e muito objetivo, eu digo que quem tem a chance de andar de transporte público, com ônibus e metrô, com ar-condicionado, não vai sentir falta do calor, né? Se a gente tem a chance de dirigir um carro popular, basicão, de 1.0, mas se tiver sistema elétrico, nós não vamos sentir falta da manivelinha, né, para fechar o vidro do carro, porque aquele botãozinho vai fazer uma diferença muito grande na nossa vida. Nós somos educados pelo belo, Bruna, nós somos educados por todas as marcas profissionais, produtos e serviços que pegam a nossa mão e fazem com que a gente suba de degraus, né, que educam as nossas expectativas, que nos transformam em mais exigentes. E uma vez que a gente se aventura nessa direção, a gente não está disposto a dar o passo para trás. Não faz sentido nenhum. Até digo que muitas das vezes nós interrompemos uma dinâmica de consumo porque nós temos situações adversas. Então, você está com uma questão financeira, você tem o impacto de uma pandemia, você ficou desempregado. Então, você muda o sabão em pó que você está usando, você deixa de jantar com aquela periodicidade que você tinha fora. Mas no momento que você tem a chance novamente de voltar ao patamar que você estava, ou que novamente você se sente seguro,
mais motivado, você volta exatamente para onde você estava. Tanto é que, num período como esse, né, no período pandêmico, onde muitas interrupções aconteceram, foram muitas pessoas que, no primeiro momento, a primeira coisa que tinham vontade era voltar no restaurante, que elas estavam com a memória totalmente conectada, afetiva, e que estava sentindo falta, ou daquele garçom, ou daquele barman, ou daquele prato, ou daquela Verdade. comida, etc. Então, o paladar não retrocede. Nós somos educados pelo belo, nós somos educados pelo próximo degrau. A gente é educado para ir para frente, não para ficar dando passos para trás. Então, olhando dessa forma, qualquer segmento, qualquer atividade, qualquer profissional, uma vez imbuído dessa verdade, deveria entender o comprometimento que nós temos e o compromisso que nós deveríamos ter de impactar a vida das pessoas, de genuinamente levá-las a um patamar de diferenciação. E aqui não é uma ode ao consumismo, aqui é uma ode ao consumo da vontade, do desejo e do prazer. Nós deveríamos ter a liberdade, porque é libertário quando você tem a chance de poder comprar uma televisão que é panorâmica, e não apenas na Exato. televisãozinha pequenininha. Não se trata da necessidade, nós não viemos nessa vida apenas para consumir o que é necessário. A gente veio para se manifestar pelo prazer. Isso sempre foi a história pautada dessa forma. E essa é a parte bacana. Quando a gente se equivoca das leituras disso, comprometendo moral, comprometendo ética, comprometendo respeito, isso não tem nada a ver com decência de consumo, isso não tem nada a ver com correção. Isso é desvio, né? Esse desvio tem que ser trabalhado por psiquiatras, por terapeutas, por seja lá o que for. Porque o grande tesão é quando você verdadeiramente consegue surpreender o seu cliente com algo que você fez a mais para ele. Então, você fez um comentário da forma que você conduz, e que eu acredito fortemente. Eu até falo para meus clientes, se não está preparado para dar esse passo, não dê. Porque dê apenas no momento que você consiga, a partir dali, transformar aquilo como seu marco zero novamente. Então, você sobe um degrau e aquele passou a ser seu marco zero, você sobe outro degrau. Se papo de sobe um degrau e fala, não, sabe o quê? Aquilo foi, eu não consegui manter, então é melhor não fazer. Né? Então é melhor não fazer, se mantém na forma que você está fazendo, porque nem tudo tem que ser ao mesmo tempo para todo mundo. Estou acreditando dessa forma, Bruno, elevando para a parte do que a gente conversou até agora, dessa era da transparência, da originalidade, da autenticidade. Eu vou usar aqui uma outra reflexão que eu uso muito como parte dessa construção minha do modelo das marcas de luxo. E que, primeiro, as marcas de luxo são totalmente a exemplificação do paladar não retrocede. O que elas fazem com os clientes é exatamente fazê-los ter essa percepção que com eles estão em outro patamar, seja qual for, o patamar de algo que é único, que é raro, que é histórico, que é tradicional, que é emblemático, que é simbólico. São muitos os códigos aí utilizados, e nem todos os códigos são para todo mundo. E uma das coisas que eu gosto de dizer, Bruno, é assim, se você pegar, por exemplo, né, vou usar aqui marcas, a gente está em live, mas se eu pego assim, as marcas líderes de patamares de luxo em carros de montadoras intermediárias, BMW, Mercedes, Audi. Se eu pego essas três, elas estão basicamente lidando com a mesma base de consumidores no mundo. A renovação ela não é tão expressiva. Você está lidando com o mesmo núcleo de clientes. Você pega Louis Vuitton, Gucci, Prada, você está basicamente lidando com o mesmo universo de clientes, porque isso é nicho, porque isso é segmentado, isso não é massivo, né? Você jamais vê, Bruna, é só fazer um lastro na história. Você jamais vê a Prada, que está lidando no mesmo segmento, falar eu sou melhor que a Gucci. Em nenhum momento a Mercedes-Benz diz eu sou melhor que a BMW. Essas empresas, se você olhar, mesmo no mesmo segmento, mesmo nichadas, mesmo pequenas no sentido do volume, porque elas não são massivas, você não vê elas copiando umas às outras. Então eu vejo, no nicho, elas conseguem se diferenciar pelas suas características autênticas, pelo seu esforço da originalidade, pela sua obsessão pela inovação.
Então, era muito fácil entender que essas marcas se copiavam, ou estava tudo muito parecido, estava no... Não, mas elas não fazem isso. Elas têm uma obsessão gigante pela diferenciação, pela característica. Não é eu sou melhor com a outra, não. Eu tenho diferenciações, eu tenho características distintas, eu tenho matérias-primas diferenciadas, eu tenho histórias diferenciadas, eu tenho códigos diferenciados. Então, essa briga competitiva pela inspiração, que é a cópia, a inspiração que, na verdade, é o aprimoramento, ela é muito complicada, porque o esforço deveria ser aonde verdadeiramente eu aprendo com o outro e me diferencio, trazendo algo genuinamente impactante. E não apenas melhorando aquilo que o outro fez. Porque melhorar aquilo que o outro fez é um processo que não é evolutivo, é um processo de cópia. E a gente precisa perceber isso claramente nas tomadas de decisão, principalmente nas decisões empresariais, nas decisões de gestão, que é exatamente essa equação da autenticidade, do espírito empreendedor, pela tomada de decisão do fazer diferente, de ter traços diferenciados para serem ali a sua grande chama da competitividade. Perfeito. Faz muita diferença isso e é importante você definir, porque senão fica uma estratégia de curtíssimo prazo, né? Você copia, tem que se reinventar, copia e não vence. Então, tem que ser pela diferenciação mesmo. A cópia não sustenta, Lívia. E até, eu vou te falar uma coisa, Bruna. Muitas pessoas me perguntam isso há anos, falando, mas a cópia é um grande problema para as marcas de luxo. Deixa eu desmistificar isso. As marcas de luxo tradicionais, elas não perdem clientes para a falsificação. O cliente de marca de luxo não é que ele toma a decisão por uma falsificação ao invés de comprar o produto original. Não é isso. O problema da falsificação não é a migração de clientes, é o arranho de imagem perante esse cliente que deixa de querer ter a marca ou aquele produto porque viu aquilo num caráter de falsificação, de cópias, seja lá o que for. Há uma confusão na cabeça das pessoas que meio que parece que os consumidores que têm a propensão, né, e a disponibilidade para comprar luxo compram produtos falsificados. Não compram produtos falsificados. Não é esse a premissa e não é esse o princípio. O princípio é outro. O grande problema da falsificação para as marcas de luxo é o comprometimento da originalidade, é o comprometimento da impecabilidade que elas têm de construir algo diferenciado, de posicionar isso de forma diferente. Esse é o grande ponto em relação a essa base de clientes. Perfeito, perfeito. Bom, eu queria dizer que eu estou muito feliz com o que a gente discutiu aqui. Queria saber se alguma coisa que eu não te perguntei, ou que a gente conversou, que você queria trazer como ponto de reflexão. Sei que todo mundo fez um monte de comentário aqui sobre o que você falou, mas se tem algo importante que você queira colocar e que a gente não discutiu, fique à vontade aí para comentar, Ferlinha. Não, Bruna, imagina. Não tenho absolutamente nada a comentar. Você foi impecável, brilhante, e quero te dizer, impecável desde o primeiro momento que você entrou em contato comigo, cuidadosa, paciente, com questão de a gente encontrar o melhor momento de data, agenda, tudo isso. Absolutamente contrário. Talvez eu só quero destacar algo e não falar o que a gente não falou, mas talvez deixar mais em evidência um ponto que você trouxe que genuinamente é o que eu me transbordo na minha plenitude de crença. Pessoas precisam de pessoas. Nós precisamos voltar a cuidar de pessoas. Nós precisamos verdadeiramente colocar o indivíduo como protagonista novamente. Nós precisamos... o conceito mais básico, a palavra, talvez uma das palavras mais faladas do período pandêmico, que é empatia. Empatia e resiliência serão os dois grandes termos vencedores aí do período da pandemia. Verdade. Mas Bruna, empatia é nós nos engajarmos com o outro da forma que o outro é, não da forma que nós queremos que ele seja. Perfeito. A empatia é você reconhecer o outro pela forma que o outro é e não enviesá-lo pela forma que a gente gostaria que ele fosse.
esse momento de profunda polarização extremista que nós vivemos no mundo e no Brasil, políticas, sociais, o antídoto, ou usar o termo do momento, a vacina disso tudo, é nós voltarmos a olhar para o outro, né? A dar espaço ao outro para que ele se manifeste da forma que ele é, e não da forma que a gente acredita que ele tem que ser. Perfeito. Não podia ter fechamento melhor. Essa é uma reflexão super importante de olhar para o seu cliente, olhar para os seus funcionários, olhar para a sua família, para os seus amigos. Não dá para ser diferente esse olhar dependendo da situação onde você está. Então, eu agradeço novamente a participação. A gente teve uma conexão aí especial através da Vanessa. A Vanessa comentou que mandou o nosso livro Mulheres no Varejo para você. Então, não sei se você já recebeu, mas já conta. recebi. Imagina, Ótimo. total. Que bom. Só para as pessoas que estão perguntando, a live vai ficar gravada. Eu queria novamente agradecer Ferreirinha. Eu tenho certeza que aquilo que eu falei no início, da simplicidade, da assertividade, da gentileza, eu não canso de falar porque eu realmente acredito nisso e enxergo isso em você. Então, obrigada. Obrigada pelo espaço, Bruno. pela oportunidade por estar aqui no seu feriado. Não, Mas imagina. foi excelente. Aprendi mais e tenho certeza que as pessoas que estavam aqui também. Obrigada, Obrigado, viu, Bruno. Ferreirinha? Não, muito Até obrigado a a você. Gratidão. Um beijo carinhoso, Bruna. Até Beijo, logo. obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.